Todas as coisas desta noite está falando sobre os perigos da automedicação. Nós recebemos aqui o diretor secretário do Conselho Regional de Farmácia, Daniel Jesus de Paula, a Norma Leite, que é jornalista e adora um remedinho, e a doutora Heloíse, que é do Hospital Geral Alberto Rassi, especialista em clínica médica. Doutora, o que fazer na situação que eu coloquei no final do último bloco? A pessoa está passando mal, ela tem dificuldade de procurar um médico, fica com dor, o que faz? Aí entra naquilo que ele estava falando, né? Existem sintomas que não são recorrentes, né? Que a gente pode usar os medicamentos isentos de prescrição. Só que depende da pessoa, né? Tem pessoas que já usam uma quantidade de medicamento grande, já tem problemas de saúde prévios, e essas pessoas, até esses medicamentos ocasionais, podem ter interferência na saúde dela. Mas esse problema é um problema muito grande, né? Porque as pessoas teriam que ter acesso com mais facilidade ao serviço de saúde. Porque pode acontecer, por exemplo, uma cefaleia ser um tumor, né? A dor, por exemplo, a dor é um alarme para a gente, a febre é um alarme, né? E diz que tem alguma coisa errada. Se a gente continua usando medicamento e não investiga, a gente pode ter problemas muito mais sérios, né, lá para frente. Então, assim, nos preocupa muito o não acesso a esse serviço de saúde, porque muitas pessoas vão não saber o que está acontecendo com elas, mascarar sintomas, interferir no organismo delas sem saber, né? E às vezes, a hora que chega para a gente numa unidade de terapia intensiva, a gente já não tem muito mais o que fazer. Isso é muito preocupante. Estava falando a questão de compartilhar remédio, né? Cada organismo reage de um jeito, né? Às vezes o Alegra D é bom, alivia um pouco dos sintomas da rinite, mas para outra pessoa pode ter um efeito diferente, doutor? Pode ter efeito colateral, a sensibilidade é individual, né? Eu acho que a gente parte cada vez mais por uma medicina mais personalizada, né? Para cada pessoa. A gente ainda vê, né, que os remédios são remédios que têm uma dosagem fixa, mas isso tende a mudar, porque a gente vê que tem pessoas que são super sensíveis à medicação, tem outras pessoas que precisam de uma dose muito maior para poder fazer efeito. Então, isso, eu acredito que ao longo do tempo a gente vai tendo coisas mais personalizadas, né? Porque hoje em dia é complicado. Tem gente que você pode usar um remédio de uma dose que não é super dosagem e ter efeitos colaterais graves, né? Doutor, deixa eu fazer um papel aqui de advogado do diabo, que é um argumento que eu já ouvi de uma pessoa que gosta muito de tomar remédio, falou assim: você acha que o médico que ficou comigo 10 minutos sabe mais do que eu preciso do que eu que já estou acostumado com a minha doença? Por exemplo, você colocou que, dependendo da pessoa, ela precisa de uma dosagem diferente. Uma consulta, que é uma crítica de muitas pessoas que se automedicam, ou uma justificativa para a automedicação, que fala, não, ele ficou nem 10 minutos comigo, ele não ouviu tudo que eu tinha que dizer e já me passou um remédio. Eu acho que a primeira coisa, ouvir o paciente é a coisa mais importante que existe, né? O paciente pode te dar dados, assim, essenciais para você conseguir manejar o que ele está sentindo. Mas a gente não concordo com a consulta de 10 minutos, mas a gente vê muitos casos, né? A gente tem experiência. Então, tem conhecimento também. É claro que a pessoa se conhece, mas pra gente a visão é diferente, né? A gente já viu vários casos, a gente sabe das interações, a gente, né? Por mais que a pessoa tenha que falar pra gente muita coisa, né? Porque às vezes as pessoas não falam de doenças prévias, não falam de todos os medicamentos que estão usando, então fica difícil. Eu acho que a primeira coisa é você conseguir escutar e a pessoa está disposta a falar o que está acontecendo com ela. As pessoas gostam de falar isso, né? Eu tenho diabetes há tantos anos, eu que sei me tratar. Só que a gente tem uma formação para fazer isso, né? A informação sem a experiência, sem tudo que a gente já viu, a informação às vezes fica meio solta. Quando a pessoa vai no Google e pega uma informação, às vezes ela não tem toda a bagagem necessária para interpretar aquilo que ela está lendo. Então isso é muito complicado. Outra justificativa, Daniel, é que eles falam que não entendem a forma correta de tomar o medicamento. Quer dizer, o paciente sai do consultório sem saber como ele tem que tomar o medicamento. Muitas vezes ele não entende o que está escrito naquela receita. Nesse caso, a farmácia pode ajudá-lo. Sim, é obrigação do farmacêutico fazê-lo.
Agora, a obrigação do farmacêutico não é interpretar receita. Uma vez, eu trabalhava numa farmácia, um menino chegou e falou assim, meu sonho é ser farmacêutico. Eu falei, poxa, que legal. Por quê? Ele falou assim, eu queria saber como é que vocês conseguem entender essa letra. Ele pensou que tinha uma disciplina na faculdade, interpretação de receita médica. Não tem. Tá? Infelizmente, não tem. Aí a experiência, às vezes dá um risco, falar, isso não pode, né? É a obrigação, né, do médico e é um direito do consumidor ter a sua receita legível. Então, a prescrição médica não é um documento do farmacêutico da farmácia interpretar. O farmacêutico adora isso porque parece que dá um poder para ele. O médico também gosta porque dá um poder para ele escrever muito rápido e fazer uma consulta de 10 minutos. Não existe uma consulta decente com 10 minutos, não tem como você saber uma história clínica prévia, a doutora está perfeita, não existe essa história de consulta de 10 minutos, e a farmácia também, ela não tem essa atribuição de ler a receita. Então, existem algumas campanhas, e o Conselho vai fazer uma campanha nesse sentido, para tentar conscientizar, em parceria mesmo com o Conselho de Medicina, né, conscientizar os médicos e os pacientes do direito de entender a receita. Lá na receita, existem algumas informações que precisam ter dosagem, né, modo de uso, né, o tempo que se deve usar, o horário ideal. E o farmacêutico, ele deve e ele tem informação para auxiliar nesse sentido, para explicar. Então, às vezes a receita tem todas as informações, mas às vezes precisa de uma explicação, uma didática que o farmacêutico vai fazer. Teve dúvida, procura o farmacêutico. E se o farmacêutico tiver dúvida, ele tem a liberdade, e os médicos nos ajudam muito, são muito parceiros nisso, de receber um telefonema e explicar, né, de maneira plausível ou de maneira técnica, para que o farmacêutico passe essa informação de maneira segura para o paciente. E ler a bula? Porque eu leio muito bula de legal. remédio. Aí teve um médico que Você lê e continua usando, tá? Eu leio a bula para saber. Aí eu fui questionar o médico, né? Ele me passou um medicamento, aí eu fui questionar ele, falei assim, mas você lê bula de remédio? Não pode. Não, ler pode, mas questionar o médico. Eu falei, doutor, você passa esse remédio para mim. Ele falou, mas você foi ler bula? O problema é que existe uma coisa que eu falo que muito do efeito é a sua ação, mais um pouco, ou até às vezes bastante, é a sugestão. Você pode notar que quando você lê a bula, eu falo que existe um efeito que chama efeito placebo colateral da bula. A pessoa está tomando medicamento, está obedecendo a terapia médica, está tudo lindo, e um dia ela lê a bula nesse sentido. Principalmente pessoas que têm um certo nível de sugestão hipocondríaca. Nada a ver. Não, é uma questão. Aí começa a ler, esse medicamento pode causar cefaleia. Aí não está lembrado o que é cefaleia, põe no Google, cefaleia. A hora que descobre que cefaleia é dor de cabeça, eu estou sentindo. Agora. Gastralgia, solta o intestino. Então, o ler a bula é saudável. Hoje a bula, inclusive, ela é modificada. Tem uma bula que é do médico, do farmacêutico, que é uma bula técnica, né? E tem uma bula do paciente que é pergunta e resposta. O que ele precisa saber do medicamento vai estar lá, inclusive os efeitos colaterais. Né? Então, ler bula é certo. O que não pode é interromper o tratamento sem a prévia orientação do clínico que o prescreveu. Certo. Bom, e se a população tem o hábito de tomar remédios sem receita médica, por outro lado, é muito fácil comprar o produto no balcão das farmácias. A cada 27 horas, uma drogaria é aberta aqui em Goiás. Só entre julho de 2017 e junho de 2018 foram abertas 315 estabelecimentos do gênero no estado. A equipe do Todas as Coisas foi às ruas ouvir o goianiense sobre a automedicação. A reportagem é de Josimar Moreira e Camila Teixeira. Sabe aquela famosa consulta a um amigo, um vizinho, na hora de comprar um remédio ao invés de ir ao médico? Quem nunca fez isso, né? Na verdade, aqui no país é bastante comum essa prática, a de tomar remédio por conta própria. Segundo uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, 77% dos brasileiros se automedicam e as mulheres são as campeãs em tomar remédios sem prescrição médica. Porque às vezes você está com uma dor aguda, alguma coisa imediata, você vai para uma emergência, você leva 2, 3 horas para ser atendida, e aí o que acontece? Você quer resolver a dor, você quer resolver o incômodo, o mal-estar, né? O mais rápido possível, mas quando a coisa insiste, eu procuro o médico. Nunca tomei assim, sempre é por receita médica mesmo.
Diga-se de passagem, eu não suporto remédio, então fica mais fácil até não tomar do que até tomar algum indicado, algum prescrito, né? Sim, já tomei. Porque às vezes você tem algum mal que a gente mesmo interpreta que seja alguma coisa superficial e mais simples de resolver e acaba fazendo a automedicação, né? Que um medicamento, ele não é, ele deve ser individualizado a sua dose para cada paciente, pela idade, né, pelos aspectos clínicos. Então, o profissional habilitado é o profissional médico para prescrever e o farmacêutico para fazer a dispensação e avaliação do caso clínico, né? A automedicação ainda é incentivada por drogarias que ainda insistem em vender medicamentos controlados sem receita médica, o que é proibido. Ultimamente vem decrescido esse índice, né, de descumprimento da legislação em relação à venda sem receituário médico, mas existe ainda muita denúncia do comércio irregular de medicamentos, principalmente os controlados, né, os medicamentos sujeitos à retenção de receita. Esse tipo de denúncia é feito no nosso 0800, né, ou 156 aqui da Suvisa, e através dessa indicação, dessa denúncia, é feita uma investigação e quase sempre nós constatamos que existe esse comércio irregular. Só para dor de cabeça, que eu morria de dor de cabeça, mas o resto não. Porque meu padrinho médico falava que ele tem que ser medicado. A gente arruma receita, né? Mas isso é um problema, não faz isso não. É, mais fácil, mas não é o certo, né? O certo é a gente ir no médico, fazer o exame e tomar o certo, né? Todas as medicações, no geral, é a segunda maior causa de intoxicação no nosso estado. Seja pela facilidade do acesso no comércio, né, nas drogarias, ou seja pela falta do cuidado, do manejo do medicamento no âmbito das casas, dos domicílios, né? O fácil acesso às crianças, os idosos. Depende da doença, né? As medicações corriqueiras, uma dor de cabeça, uma ressaca. A Maria Cecília, que a gente ouviu falando aí, ela é farmacêutica, o nosso caractere saiu errado. A gente tem algumas participações aqui, a Cidinha está falando que é farmacêutica, que gostaria de parabenizar todos os farmacêuticos e que é uma linda profissão, que ama trabalhar nisso. A gente também tem uma pergunta da Lorena. E quando não tem um farmacêutico na farmácia, aqui perto de casa, os farmacêuticos sempre estão fora, o que fazer? Você deve denunciar e reivindicar seu direito, né? Você pode entrar, tem no site do CRF-GO, tá? E tem denuncie. Você vai denunciar essa farmácia, o departamento de fiscalização vai a essa farmácia observar o que está acontecendo. Essa farmácia deverá ser autuada, né? Se ela não contratou farmacêutico, ela deve ser autuada e ela deve ser multada nas formas da lei. Uma coisa interessante que eu vi na reportagem abre muito estabelecimento e da mesma forma que abre, se fecha muito estabelecimento. Hoje o Conselho Regional de Farmácia tem um movimento muito grande, porque é um trabalho árduo, é fiscalizar esses vários estabelecimentos, né? Hoje o Conselho tem um bom, né, departamento de fiscalização, inclusive com plantões de madrugada, finais de semana, né, e dioturnamente, de maneira sistemática, tem fiscalizado. Mas um instrumento muito poderoso, né, para o Conselho de Farmácia e para o consumidor é a denúncia. Eu acho que o maior interessado na presença do farmacêutico na farmácia é o próprio consumidor. Então, se o consumidor se sente lesado nesse sentido, ele deve sim denunciar o Conselho de Farmácia e até mesmo a Superintendência de Vigilância Sanitária. É a lei, né, a manutenção do farmacêutico na farmácia, e um bom farmacêutico faz a diferença na vida da pessoa. A Luana também está falando assim, a diferença do veneno para o medicamento é a dose. Acredito que tomar a dose certa, tudo bem. Estou errada? Tá perfeita, né? Eu acho que a doutora falou uma coisa linda. O medicamento, ele é variável de acordo com a pessoa. Então, essa observação que vocês fazem, a doutora depois ela pode falar melhor disso, ela é importante para a pessoa. Então você vai falar assim, quando a pessoa chega, eu não posso com dipirona. Quando eu tomo dipirona, eu me empolo. Essa informação, ela é ouro pro médico. Ele fala assim, olha, se eu tomar uma dose muito alta,
Então, essas informações, o paciente tem uma riqueza. Por isso que o farmacêutico ele deve integrar muito uma equipe multidisciplinar com o médico, porque ele é um profissional que tem muito acesso ao cliente e muitas vezes ele conhece nuances do cliente que é impossível em uma consulta rápida ele estar. Por isso que a procura do farmacêutico, o encaminhamento do farmacêutico ao médico documental, eu falo muito isso nos meus treinamentos, nas minhas aulas, é uma ferramenta poderosa para o médico. O dia que o farmacêutico descobrir que o médico não é um concorrente, o médico descobrir que o farmacêutico não é um concorrente, pelo contrário, é um componente de um sistema muito bonito, eu acho que esses problemas e esses agravos de saúde relativos ao medicamento, eles vão ser melhorados. A gente, no hospital, a gente tem uma interação muito grande, né, com o farmacêutico. A gente tem assistência farmacêutica, não sei se todo mundo conhece como que é, mas a partir do momento que o médico faz a prescrição, tem uma dupla checagem. Então, o médico prescreve, o farmacêutico checa se tudo não está tendo alguma interação, se algum remédio não pode ser usado junto com o outro, se alguma dose não está excedendo uma dose máxima, e ele entra em contato com a gente e pergunta se é isso mesmo. Então, assim, em alguns casos, realmente a gente vai usar uma dose mais alta, por algum motivo específico, em alguns casos pode ter passado despercebido, então isso é um sistema de segurança dentro do hospital. Então, assim, o médico e o farmacêutico trabalham junto o tempo inteiro. Ó, dilui nesse diluente, faz isso, não usa esse remédio junto com esse, e eu acho que essa interação que a gente tem no hospital, ela tem que ser expandida para o paciente ambulatorial, né? Que a gente tem uma dificuldade maior nessa interação. A gente tem muito isso em farmácia de manipulação, então a gente consegue ter um acesso melhor, porque a gente tem contato direto com o farmacêutico. Mas nas farmácias que não são de manipulação, a gente tem uma dificuldade maior. Mas eu acho que isso tem que ser cada vez mais aproximado, esses dois profissionais, né? Porque faz muito bem para o paciente. Ter duas pessoas olhando por ele é melhor do que ter uma, né? Ô Norma, existe um grupo de pessoas que não gosta de saber que vai sobrar medicamento. Por exemplo, está tomando um xarope ali, toma 5 dias, melhorou, você se encaixa nesse grupo? Do que sobra o medicamento? Não, só falta mais um pouquinho, eu vou tomar, mesmo que já tenha acabado o tempo de Às vezes, né? Às vezes, assim, se for pouquinho, eu prefiro terminar, ou então eu fico feliz também. Aquela coisa de guardar para mais tarde. Para outra oportunidade. Uma vaga esbarra na precisão, ou indicar para alguma vizinha ou aos vizinhos. Aí eu penso, eu estou aqui no papel mais para contribuir, mas o que acontece? O médico me passa um medicamento e fala, olha, tem que ser de marca. Eu chego lá na farmácia e o preço, a diferença de preço, aí eu queria que você respondesse, né, o Daniel, ela é muito grande, né, de marca para o genérico, né, às vezes o médico, eu tenho 2 médicos que eles falam, não, tem que ser só de marca, eu queria que você falasse, tem que ser de marca? Pode ser genérico? Os dois falassem sobre isso. A Carminha, ela é especialista em deixar a gente em saia justa também. O médico, ele pode, sim, a recomendação, a receita é um atributo médico, é um ato médico. E o farmacêutico, ele pode também fazer intercambiabilidade pela lei, né? O medicamento genérico, ele foi elaborado e ele foi estabelecido porque o tempo de patente desse medicamento de marca se expirou. Então, ele foi feito uma série de estudos, né, comprovando a sua biodisponibilidade e bioequivalência. Mas algumas entidades farmacêuticas, alguns tratamentos, eu vou dar um exemplo clássico, tratamento para o hipotireoidismo, os medicamentos para a tireoide, eles têm uma diferença e uma margem que é interessante que não se mude, né, a marca. Então, às vezes, quando você faz genérico, você tem uma marca, um X, uma marca, mesmo que é uma variação muito pequena, essa variação pode ser importante no somatório. Então, às vezes, o médico, até pela integralidade terapêutica, às vezes no histórico de falha que ele observou, ele vai recomendar uma marca X que é da confiança dele. Não quer dizer que o medicamento, quando você fala, o medicamento genérico não presta, essa palavra não existe. Né? Nós temos um sistema de vigilância e quem atesta se o medicamento é bom ou ruim são os estudos, né, relacionados à Anvisa, é o seu registro sanitário. O médico não tem nem não teria nem o como, a informação necessária para isso, apenas de olhar o medicamento. Né? Então, mas ele pode recomendar pela experiência clínica para aquele cliente. Então, por isso que se o médico recomendou uma marca X, né, que se obedeça à receita médica. Mas se não houve nenhuma observação, é atributo do farmacêutico fazer a intercambiabilidade de acordo, né, com o acesso ao medicamento. Às vezes é muito melhor
ele ter acesso ao medicamento genérico do que não ter acesso ao medicamento. A diferença pode gerar 70% aí do custo, que poderia ser o quê? A diferença entre você conseguir fazer terapia ou não. Então, o genérico no Brasil é uma realidade que ainda precisa aumentar. Países como os Estados Unidos, 70% dos medicamentos são de denominação genérica. No Brasil, nós temos aí uma média de 40%. Nós temos aí uma margem para crescer o genérico. Mas o genérico no Brasil hoje é muito diferente do genérico no Brasil há 10 anos atrás. Somente o médico mais antigo, às vezes, ele tinha aquele preconceito dos medicamentos, porque não tinha uma legislação tão robusta. Hoje, graças a Deus, graças a estudos, e graças a uma Anvisa muito atuante, nosso medicamento tem níveis internacionais de regulação e uma boa qualidade, inclusive dos laboratórios nacionais. Certo, nós vamos chamar mais um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais participações de telespectadores e eu vou perguntar para a doutora, para ela responder logo que a gente voltar, quais os sintomas de uma automedicação ou de uma intoxicação em razão da automedicação. Já já a gente volta.